Olá, estudantes, olá, professores e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, o START, a hora do desafio. Sejam todos muito bem-vindos. Aula produzida aqui especialmente para a segunda série do ensino médio. Eu não estou sozinho nessa aula. Está comigo hoje a professora Roberta. Tudo bem, Roberta? Oi, Osmar. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal. Então, estamos aqui para finalizar aí. Tem uma sistematização, né? Retomar algumas coisas. Sim. Estamos retomando. Retomando. Sim, e eu adoro estar retomando, adoro as suas atividades, adoro os exercícios. Então, quando me convidou, eu falei, eu topo, eu quero participar. Então, muito obrigada pelo convite. Legal, eu fico feliz, porque convite ou você aceita ou você recusa, né? Então, ela sempre aceita os nossos convites. E aí já vou pedir para o nosso diretor colocar o título da nossa aula de hoje aqui, toda aquela estrutura que vocês já conhecem. Retomando, você vai pegar o que já é seu, né, Roberta? Sim, voltar alguma coisa, né? Então, retomando processos e ações, estamos aí na segunda aula produzida por mim, dividida hoje aí com a professora Roberta. Estamos no aprofundamento curricular, o START, a hora do desafio, já tão conhecido de vocês. Nossa unidade curricular de número 1, tá acabando, hein? Tá como se tornar um resolvedor de problemas. E o nosso componente curricular, pensamento e resolução de situações, problemas, tão repetido exaustivamente aqui durante as aulas, propositalmente, como vocês bem sabem, tá ok? Estamos ali no nosso aprofundamento, tá? Para ser repetitivo, start a hora do desafio, unidade curricular, já falamos, e temos aí os nossos componentes curriculares, tá ok? Temos aí os respectivos professores para cada um deles, pensamento e resolução de situações, problema, oficina de produções textuais, workshop de técnicas de comunicação, desafios musicais e dos jogos de tabuleiro ao RPG, cada um aí com seu professor, que produz as aulas pensando sempre em cada um de vocês, né? Você produz muitas aulas também, né, Roberta? Bastante. Mas não do START, por isso que de vez em quando você me convida, eu topo vir, porque eu gosto do START. É bom, né? Porque a ideia, o que é, né? É integrar os componentes curriculares, né? Então, o que acontece, né? A gente trabalha aí, esse componente especificamente, ele trabalha a área de linguagens e suas tecnologias. Eu tenho outro aprofundamento curricular que trabalha a área de ciências sociais aplicadas e arte. E você? O meu é de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Então, vejo os professores de matemática aí viajando aí em outros componentes, né, Roberta? Sim, viajando bastante. Coisas que só os aprofundamentos nos permitem, né? A gente espera que você aí na escola também tenha essa liberdade, né? E, assim, eu sempre sonhei um pouco com essa coisa, né? Eu nunca gostei dessa coisa engessada do professor de matemática ser só o professor de matemática. Por que o professor de matemática não pode ler geografia, ler literatura, né? Ciência? Mostrar que a matemática está em todo lugar, né? Não está só na matemática, está mandando aí por aí, né? É isso aí. Tá? Vamos dar sequência, então. Bom, olha o que acontece. Na aula de hoje, nós vamos propor, Roberto, o encerramento, ou seja, a sistematização da atividade integrada de número 4. Tá. Nós vamos mostrar como foi o desenvolvimento dos processos para a resolução de situações problema, envolvendo o raciocínio lógico, problemas de ordem convencionais e não convencionais, e o trato com os jogos. Bom, né? Tentativas, sim, erros, acertos, correções, discussões, conclusões e, finalmente, uma avaliação de todo o caminho percorrido. Longo, por sinal, né? Longo, bastante coisa você falou aí, né? Então eu fico imaginando toda a trajetória, todos os tipos de problemas diferentes que podem ter surgido por aí, não é isso? E surgiram, hein? Sim. Olha lá, então. Essa aí é direcionada para os nossos professores. Quando eu falo nossos professores, inclui-se eu e você e todos os outros aqui também, tá ok? Nessa última etapa, né, propõe uma retomada de todo o processo de elaboração do evento e de integração dos componentes dessa unidade curricular. Lembrando que são 4 além do nosso, tá ok? Uhum. Retomando coletivamente os registros e ações escolhidas pelos estudantes no desenvolvimento das atividades anteriores. A gente vai focar um pouquinho nisso hoje também. Tá bom. Nessa discussão, quando surgir uma determinada dificuldade ou algo que seja inviável nas condições reais, faça a ligação dessa situação com o ciclo de resolução de problemas, ok? É esperado que os estudantes saiam com o planejamento do evento pronto para colocá-lo em prática a partir da atividade de número 5. Vamos ver então, Roberta? Vamos ter que rever para poder pensar nessa etapa final. Tá? Veja, essa atividade que finaliza, né, eu gosto de chamar do grande finale. Então, esse grande finale aí, né, existe uma sugestão, né, que se construa um canal. Mas assim, a gente já encontrou em outras escolas, aí, inclusive o pessoal da escola Júlio Ribeiro, que esteve aqui gravando um piloto com a gente, né, de interessante deles trabalharem por outro caminho e acabarem fazendo essa sistematização da atividade número 5, né, especificamente
imediatamente eles construíram um Padlet. E vieram aqui apresentar esse trabalho, foi muito legal a proposta deles, tudo bem? Bom, temos aí, Roberta, o famoso e já velho conhecido ciclo de resolução de problemas, lá do Sternberg. E aí o que ele faz, né? Ele diz que, na realidade, para todo problema, seja ele de qual ordem, seja pessoal, seja profissional, seja familiar ou seja matemático, o ciclo ele é o mesmo. Ou seja, não interessa o problema que eu tenho na minha vida, em qualquer área que seja, Sim. tem esse ciclo e eu consigo passar por esse ciclo. Exatamente. O Sternberg, eu andei pesquisando aí, ele é um psicólogo americano muito renomado. O nome dele é chique, né? É chique, né? E ele questionou, né, toda essa dinâmica da resolução dos problemas através dessas 7 etapas aí, né, que começa pela identificação do problema e viaja, né, desde a definição do problema, a construção, a organização, a alocação de recursos. Perceba que nesse meio termo aqui, ó, você tem pode... umas setinhas exatamente, aí, né? você pode viajar de um para outro, não é? Ou seja, eu posso pular fases ou eu posso voltar a fase se precisar. Eu estou na construção de uma estratégia. Pô, eu já identifiquei a organização, o que eu faço? Vou para o próximo passo, né? Isso aqui já está tudo bonitinho, eu descarto e posso fazer. Então eu já posso pular etapas, mas aí dentro dessa parte de baixo aí, né? Exatamente. Então essas 4 etapas aqui interligadas, né? Deixa eu apagar isso aqui. Ó, veja, nessas 4 etapas interligadas, pode haver o quê? Pode haver um pulo. Posso dizer assim? Um pulo, um retrocesso, pode, uma mudança. Né? Exatamente. Então pode ser que aconteça, tá? E aí perceba que delas, o que acontece? Você já vai para onde? Para avaliação, né? Perceba que essas duas aqui, elas são pré-determinadas, né? Você identifica o problema e define. Identificar é uma coisa, definir é outra, né? E a última etapa, né? Fundamental aí para todo o processo, que é a avaliação. Ou seja, verificar se o que a gente encontrou como resposta serve ou não, serve ou não, né? E se a gente fez o caminho certo ou não. Exatamente. E Legal. nesse processo aí, né, todo de avaliação desse processo, se for necessário, o que a gente faz? Retoma algumas situações. Mas é importante que você perceba, você não pode deixar descobrir que tudo aconteceu errado lá na última etapa. Não, no meio do caminho você já tem que ir dando uma olhada, né? Senão não adianta. Aí é que tá, né, toda a questão. Eu descobri que tá errado, né, aos 45 do segundo tempo. Vai ter que retomar, mas é melhor, por isso que tem esse ciclo, né? Exatamente. Pra ele percebendo passo a passo e já ir vendo, não deu certo isso, opa, então vou ter que retomar. Por isso também tem essa setinha de voltar. Perfeito. Às vezes ele encontrou o erro ali, no meio do caminho ele volta e fala, não, peraí, vou voltar e vou fazer outro caminho. É verdade. É isso, né? É verdade. Você vê como é interessante essa questão da discussão? Eu jamais teria uma discussão, a gente conversaria sobre o ciclo de resolução do problema se eu estivesse aqui sozinho, conversando comigo mesmo. Não mesmo? Fazendo um monólogo, por exemplo. Então, essas conclusões, né, que a gente chega, elas sempre vêm do quê? Do fato de 2 pessoas estarem conversando, no mínimo, né? E aí vai contra a minha teoria. 2 ou mais pessoas conversando, né? De alguma maneira vai gerar conhecimento produtivo. De alguma maneira. De alguma maneira. Né? Vai ter besteira, banalidades no meio dessa história, mas também vai ter alguma coisa vai fluir. Com certeza, tá ok? Vamos na sequência aí? Essa você conhece, né, Roberto? O jogo de dama, né? Legal, gosto dele. Associando o jogo de damas ao ciclo de resolução de problemas, parece que não, mas tem todo o mesmo processo, né? Pensamos na diversidade das jogadas e das estratégias de jogo, inclusive as equivocadas. Né? Aquela famosa, não devia ter feito isso. Não devia ter feito isso, devia ter pensado um pouco mais antes de mexer na pecinha. É verdade. E que, sem dúvida, levam ao objetivo de se trabalhar os jogos, que é justamente lidar com a questão da identificação, não só dos acertos, mas também dos erros, obedecendo a regras específicas. Pensar que existe regra, pensar que se eu errei, né, se eu podia ter evitado esse erro, pensado um pouco mais antes de cometer, né? Exatamente. Reconhecer que eu errei, perceber o que eu errei, né? Perceber o que eu acertei, para poder da próxima vez acertar de novo e não errar. Tudo isso é importante. E o jogo traz aspectos interessantes, né? Se aprende também na derrota. Sim, tem que se aprender na derrota também. Tem que aprender, né? Isso aí a gente ensina para os nossos filhos. Muito, muito mesmo. É verdade. Olha lá, então. Vamos passar para a próxima atividade? Vamos. Essa você lembra também. Dos dados. Aquele que jogava os dados. Esse era em duplo, 2 pessoas, né, competindo. Eu lembro desse. Legal, né? Então, o que acontecia aí? Nessa atividade, de modo integrado ao componente dos jogos de tabuleiro ao RPG, inclusive trouxemos a professora Mara aqui para jogar com a gente, a professora encarregada aí do
desse componente curricular, nós analisamos os jogos como múltiplos problemas. Dentre as diversas possibilidades, existente um jogo com regras. A gente simulou esse jogo, um jogo de dama sem regras. Deu uma confusão. Deve ter dado uma briga danada, não? Deu uma confusão, né? Um quer um negócio, outro quer outro, aí faz uns combinados de última hora e não dá certo. Traz tudo isso para a situação que você vai viver dentro da escola, né? Na hora de organizar um evento aí. Tudo bem? Bom, feitas as regras nesse componente, utilizamos o jogo como situações-problema, sem descuidar de planejar sua exploração também para aprender matemática, que foi o foco desse Role os Dados. Lembra, Roberto? Que era usar um pouco de matemática e pensar um pouquinho sobre probabilidade, né? As chances daquela resposta, né? Vamos relembrar como era? Vamos lá, tá? Então, lembra das regrinhas lá desse jogo? Eu lembro que tinham 2 jogadores, o A e o B. O A e o B, tá? Decide-se então quem vai ser o A. Pode ser para o ímpar? Pode. Ou tipo, eu quero A, você o B, tanto fazia, né? Pode ser. Tá. Ok? Bom, cada jogador recebe um dado, ok? Tá. Na sequência, a cada rodada, os 2 jogadores lançam os dados simultaneamente, ao mesmo tempo. E aí olha o númerozinho que tá lá em cima, normal. Jogou o dado e olhou em cima, né? Face voltada para cima. O jogador marcará um ponto, tá? Se o valor da diferença entre os números que saem nos dados for 0, 1 ou 2. Então, peraí, eu joguei um dado, outro jogou o outro, faz a continha de menos, maior, menos o menor, subtrai, e olha o resultado. Exatamente, tá? Se for 0, 1 e 2, marca pro primeiro jogador, que é o A. Isso. Tá. Lembrando que em módulo não vai dar negativo. Tá bom, por isso que tanto faz, né? Um módulo. É isso. O jogador B marca um ponto se a diferença for 3, 4 ou 5. Registra-se a pontuação em uma tabela e ganha o jogador com maior número de pontos a cada 10 rodadas. Nesse primeiro momento, quando você vê lá 0, 1 e 2, 3, 4 e 5, você distribuiu igualmente, parece, né? Então, né? uma pessoa vai ganhar no 0, 1, 2, são 3 chances para ela, 3, 4, 5, 3 chances para outra. Lindo! Então eu tenho a mesma chance de ganhar e a outra pessoa também. Exatamente. Né? Eu sou o André e você é a Bárbara, tá? Você fica com A e eu fico com B. E aí, será que tem mais chance? Será que tem, só porque tem 3 cada um é a mesma chance? Não, né? Foi isso que a gente viu aí, não foi? Verdade. Um jogo aparentemente ingênuo, né? Sim. Mas o que acontece? Olha lá, jogamos os dados e aí o que aconteceu, Roberto? Veio a tabelinha. Tá bom. Lembra dessa tabelinha? Nós não vamos preenchê-la porque já foi. Mas aí é como se fosse uma jogada. Isso. Jogada 1, jogada 2, 10. Aí eu anotava os 2 dados, fazia a conta de menos e marcava quem ganhava. É isso mesmo. Tá bom. Lembrando que essa aula está disponível para vocês aí no repositório. Tá, e deu para perceber durante a aula que tinha um jogador que ganhava mais. Sempre, né? Era o jogador A, não era? Era o A, né? 0, 1 e 2. Isso mesmo. Parece que essa ideia de equilíbrio aí, né? Parece que ela foi um pouco quebrada. 3 para mim não deu muito certo, não né? Não deu muito certo, né? Então, lembra, da dinâmica do jogo era exatamente essa aí, tá? O jogador A, tá? A gente nomeou depois o A e o B, e aí fizemos a brincadeira aí em 10 rodadas. Matemática também é brincadeira, se aprende jogando, né? Sim, muito. Existem até livros bastante interessantes, pedagógicos, didáticos, que falam... sobre jogar, né? Exatamente, tá ok? E aí, aqui a gente já montou, né? Repito que a intenção não é... Isso são os pares, né? O dado de um com o dado do outro. Isso. Então, 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, as possibilidades, né? É verdade. Aqui a ideia aqui foi montar uma estrutura, dado 1 e dado 2, os seus respectivos valores, né, as suas faces. E aí são todas as possibilidades da ocorrência do evento. Tá? 36 possibilidades diferentes. 36 possibilidades diferentes. Só pra gente lembrar, Roberto, a gente subtraía as faces. 1 menos 1. 1 menos 1. 0. Deixa eu mudar a cor aqui. Tá na mesma cor? Não tá dando pra enxergar muito bem. 1 menos 1, então a gente tinha aqui o 0. Tá? 1 menos 2, teríamos o 1. 1 menos 3, teríamos sempre o 2. Módulo, né? E assim por diante. Então aqui teríamos o 3, aqui teríamos o 4 e aqui teríamos o 5. Aparentemente aqui tá equilibrado. Tá um de cada. Aí eu tipo lá, 3 pra você, 3 pra mim. Só que na hora que fazia a tabela inteira dos 36 aí... aparecia mais respostas do 0, 1 e 2, não era? Tava uma diferença grande. Para ser mais preciso, você tinha 12 possibilidades para o jogador B, dentre essas 36. Exatamente. E 24 possibilidades. O dobro. Então, um tinha o dobro de chance de ganhar do que o outro. Por isso que o jogador A acabava sempre ganhando. É verdade. Tá ok? E foi isso que aconteceu nas simulações que a gente fez aqui. Todos que optaram pelo A venceram. Tá ok? Olha lá, jogou os dadinhos e é essa a ideia. Beleza? Beleza, tranquilão. Na sequência, o que nós apresentamos aí? A idade dos amigos. É um probleminha de lógica bastante simples também.
Essa aula está disponível. Aí ele descreve que o João Pedro é mais jovem que a Fernanda, mas ele é mais velho que o Gustavo e o Eduardo nessa ordem, né? Que a Fernanda é mais jovem que a Maria, mas é mais velha que o Eduardo é mais jovem que a Mônica. E assim o exercício se desenrola. E vai falando de gente mais velha, menos velha. Parece uma sopa de nomes, né? Mas na realidade o que acontece? Ele dá dicas, ele dá caminhos, né? E aí qual que era? A gente mostrou um caminho, a gente mostrou uma possibilidade de ordenação das pessoas. Aí a gente sugeriu que você pegasse seus amigos lá na escola, né? E tentasse fazer lá também. Exatamente, né? E pegasse, nomeasse cada um deles e fosse brincando com o posicionamento dele. É uma estratégia. Interessante, bem interessante. É uma estratégia para se resolver. Então, esse foi um deles. A aula está disponível, se quiser é só assistir, tá ok? Essa a gente fez junto, né, Roberto? Eu lembro dessa. 3 amigas, tá? Sim. A Mônica, a Maria e a Fernanda, que queriam as profissões de professora, design gráfica e economista e ainda praticavam um futebolzinho, a outra praticava o basquete e a outra o voleibol. Só que essa outra a gente não sabia quem que era quem. E aí descrevia toda essa situação, por exemplo, lá no final eu dizia assim, Maria pratica voleibol, por exemplo. Já afirmou. Já afirmou. Agora, quando não afirma que é o problema, né? Quando não afirma é problema. Olha lá. E aí tinha tabelinha com cada nome, cada esporte, cada profissão. E aí a gente ia lendo aquelas coisas de, esse aqui é com certeza. Aí você já ia lá e marcava, olha lá. Tenho certeza, não é, Osmar? Isso. Olha lá o que acontecia. Então, a certeza a gente marcava com joinha, né? Sim, e o que a gente não tinha dúvida deixava ali em branco. E aí depois a gente conseguia oscilar entre eles. E aí foi vendo. Isso é um famoso exercício de lógica, né? Onde a gente vê já as coisas verdadeiras e já coloca quem são as verdadeiras. E aquelas que a gente fica na dúvida, a gente deixa ali em branco e vai pensando. Antes de prosseguir, eu quero mandar um abraço para quem tá ajudando a gente no Libras. Que eu já vi que tava a Giovana, né? E agora mudou aí pro Anderson, né, Anderson? É você que tá aí, não é? É o Anderson. Então a Giovana e o Anderson estão ajudando a gente aqui, tá bom? Que legal. Já que eu tô falando de nome, quis falar nome também. Beleza, então. Vamos na sequência, então? Vamos. Olha lá. A gente tinha o problema dos hobbits e esse você gostou, né? Esse eu adorei. Esse eu fiz junto com você também. Lembra dele? Explica ele pra gente. Rapidinho. Então a gente tinha lá 3 de um lado, né? Na verdade os 6 lados. O H era o hobbit e o O é o orc. E a gente queria que eles mudassem de posição, né? De um lado do rio, do laguinho, pro outro lado. Só que a gente tinha um problema, que os orcs, eles comiam os hobbits. E aí não dava, né, Osmar? Então a gente ficou mexendo em estratégias. Isso. Pedi pro nosso diretor fechar lá na imagem. Isso, fecha lá na imagem. Que legal. Então os Hs eram os nossos hobbits e o O eram os nossos orcs. E a gente ia mudando. Aí tinha um barquinho, só cabiam 2 deles no barquinho. Aí iam 2, voltavam 2. E a gente nunca podia deixar mais orcs, que é a letra O, do que hobbits, que é a letra H, porque senão o orc comia o hobbit. Mas a gente não tinha só uma possibilidade, né, Roberto? Não, tinha várias e dá pra você ver assim, tipo, quando você faz mais rápido, quando você faz mais devagar, né? Legal. Em menos tentativas, não é isso? Bacana. Legal também. Foi bem legal esse. Vamos finalizar? Tá? Olha lá. Lembra desse? Esse ajudou tudo também, esse eu também. Eu adorei esse. Dos galinhos briguentos, né? Isso, né? Posso falar? Deles? Pode, por favor. Então tá bom. Então nós temos aí os galinhos bonitinhos, 9 galinhos tranquilos, só que eles não gostam de dividir território, né, Osmar? Exato, não gostam. Então eles não podiam ficar grudadinhos na mesma parte do terreno. De jeito nenhum. E aí ele pedia pra colocar quadrados aí dentro desse quadrado principal que tem os 9. Isso. De uma forma que separasse um do outro. Exatamente. E a gente tem que pensar em geometria. É isso. Vamos mostrar? Vamos. Olha lá, então. Usando ponto médio, né? Ponto médio. Marcamos o ponto médio do primeiro quadrado, traçamos um quadrado dentro da diagonal e mais um, traçamos outro quadrado e aí todos ficaram divididos. Nenhum vai brigar com ninguém. Isso. Vamos mostrar a ideia do ponto médio? Vamos. Olha lá. Ponto médio, ponto médio. Ponto médio divide o segmento em 2 pedaços iguais, né? Então eu lembro lado quando foi você trabalhou essa aula aí pra gente, né? Você fez a interação, você mostrou a ideia lá de provando que são quadrados. Eu até mostrei, né? Lados iguais. Eu já fui pra geometria, né? Triângulos isósceles, tem ângulos de base igual, então o outro ângulo era 90. E aí eu confirmei que era realmente quadrado, né? Que viagem, né? Viajei, adorei. Olha o tanto de coisa que a gente tá resumindo aqui pra vocês. Muita coisa mesmo. É isso? Tá? É isso. Vamos pra interação? Vamos pra interação. Então vamos voltar lá na ideia do role os dados, lá, né? Só pra gente ter... Porque rende muito, né? É um assunto bacana, né? Então, no lançamento simultâneo de 2 dados honestos, né? Qual a probabilidade de obtermos um número ímpar, tá? Ao se somarem as faces voltadas para cima? Joga os 2 dados e pegam as 2 faces de cima, soma e eu quero saber qual a probabilidade de sair um número ímpar. É isso aí. Tá bom. Beleza? Beleza. Momento da interação, nosso diretor está colocando o QR Code para vocês ajudarem a gente a melhorar o nosso produto, aula, tá? O nosso componente. A gente vai chamar a vinhetinha aí da interação, a gente já retorna. Muito obrigado, Osmar. Obrigado a você, Roberta. Já retornamos. Valeu, obrigado, Rô.